queridos, tudo bom? Eu sou a Jade Borg e eu sou finalista do Corrida das Blogueiras 4! Bicha! Alegria, meu amor, alegria! Na prova final, nós tivemos que fazer uma aqui e fala, porém a parte da maquiagem era pra ficar realmente em segundo plano, de acordo com eles. Eles não estavam esperando uma super técnica, uma super, sabe, transformação. Era realmente um foco na experiência, na nossa vida, nos nossos traumas, o que a gente quisesse expor realmente. Então, eu mesma tinha muita intenção de fazer uma super make ali do zero, uma make bem do meu cotidiano, mas é claro que com a mistura da falta de tempo, a pressão e o principal, que era falar as coisas, eu acabei realmente não conseguindo me aprofundar em tudo que eu gostaria. Não só numa maquiagem babadeira, a la Jade Borg, mas também em toda a história que eu queria contar. Foram mais tópicos do que realmente, assim, vocês sentirem um negócio. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, né? Eu vou contar sobre todas essas coisinhas, eu vou realmente falar abertamente sobre coisas que eu nunca falei antes na internet, então eu peço encarecidamente empatia, tá? Já separa aí as suas balinhas finas, suas coisinhas da Americanas, a louca, né? Saudade. E também os lencinhos, pode ser que você precise, tá bom? E hoje a gente começa o nosso Maquia e Expõe, que aqui no canal é assim, a gente se expõe. Vambora! Eu vou começar pela base, que é essa daqui da Avon, a Power Stay. Ela é a minha favorita, é a coisa mais, assim, mágica, tecnológica, já que quando você bota o negócio aqui, ele parece de uma cor, né? Você pensa, nossa, vai ficar um tom escuríssimo pra você. Até quando você aplica assim, você já fica garota, que é isso. Mas aí você vai espalhando, e ele vai mudando. Gente, cada vez que eu uso ela, eu fico impressionada de novo, juro. É muito, muito louco. Eu sei que quando vocês batem o olho em mim, vocês pensam, nossa, que mulher poderosa, carismática pra caramba, talentosa pra caralho. Mas eu aposto que vocês não sabiam que eu, na minha era cotoquinho, era, na verdade, assim, muito tímida. Muito tímida. Aliás, eu odiava pessoas. Odiava. Pra fazer o contorno, eu só uso uma pastinha de um tom um pouco mais escuro que o meu. Eu gosto muito de maquiagens que sejam cremosas. Já faz um certo tempo que eu tô tentando diminuir um pouco a quantidade de makes em pó, porque tem dado um efeito mais interessante. Uma das lembranças que eu mais gosto dessa época é a minha mãe me subornando pra brincar com as outras crianças. Em troca, eu podia ir na Lan House. Aí na época era o quê? Grand Chase, Neopets, Stardoll. Eu amava e, sinceramente, valia cada segundo daquelas crianças correndo atrás de mim, me tacando areia, tudo. Ai, era uma alegria. Já vai passando o fixador da Avon. Porque se tu for como eu, que tem muito pesar nesse coração e chora por qualquer coisa, é bom que você tenha bastante fixador. Pra fazer minha sobrancelha de Nike, eu geralmente começo usando um lápis. Esse daqui é pra delinear os olhos, mas eu uso pra fazer o desenho da sobrancelha que eu quero. Esse daqui é o da Color Trend, da Avon. Eu começo puxando bem do iniciozinho e indo pra cima. Eu faço a mesma coisa na parte de cima e conecto as pontinhas. Eu gosto dela bem arqueada. Quero que você se sinta, assim, mortificado depois de olhar ela, sabe? Não precisa ficar perfeito, tá, gente? Porque depois a gente conserta com corretivo. Só que aí a minha mãe começou a achar que eu tava precisando de um incentivo maior. Que aquilo ali não tava resolvendo o negócio, sabe? Então ela começou a me inscrever em vários acampamentos que eram no meio do nada. Às vezes eles me davam tanto medo que parecia que o Jason ia sair assim do nada, do meio da floresta com um facão, sabe? Era nessa vibe. Com um pincelzinho chanfrado e uma sombra preta, marrom escuro, eu vou preenchendo e esfumando um pouco pra não ficar com esses vazamentos assim do lápis. Pra deixar realmente tudo bem pigmentado mesmo. Só que assim, eu ria na cara do perigo, literalmente.
porque eu dava perdido nos monitores. Só que assim, eu ria na cara do perigo, porque eu ia lá, dava perdido nos monitores, só pra poder ficar passando a mão nos pôneis que ficavam num lugarzinho assim, escondido. Ai, que fofo, né? Os potrinhos e tal. Eu só não contava com um belo dia os pais deles estarem soltos. Porque assim, até então isso não seria um problema, já que teoricamente era pra eu estar lá do outro lado do acampamento, fazendo gincanas e tudo mais com o pessoal. Mas não, né? A gata tinha que dar uma de Wandinha. E assim, né? Vocês viram na série o que aconteceu por ela ser tão curiosa. Pois é. Aqui no iniciozinho eu sempre dou uma esfumadazinha de leves, porque a gente vai fazer meio que um degradê, começando a sobrancelha e aí ficando bem forte. De corretivo eu vou usar esse daqui da Avon, que é o Power Stay também. Geralmente eu vou passando só um pouquinho perto assim, e aí eu vou ajeitando com esse pincel, que é bem fininho, sem ficar aquela linha acumulada de corretivo, sabe? É, Miss Birella tá saindo! Eu só lembro de olhar em slow assim pro lado e ver aquele monstro gigantesco me olhando com sangue nos olhos. Juro, eu me senti tipo o caçador passando a mão no Bambi. E assim, ela não parecia estar muito feliz, não. Eu pisquei e ele tava vindo a milhão atrás de mim. Quando eu menos percebi, eu também tava correndo assim, como se não houvesse amanhã. E talvez não houvesse mesmo. Foi quando eu tive a brilhante ideia de pular o cerco do acampamento que dava pra floresta que ficava atrás. Consegui escapar do bicho? Consegui. Me perdi por causa disso? Também. E assim, eu devo ter ficado algumas horas perdida até me acharem perto de um laguinho que tinha lá. E o mais engraçado de tudo isso é que eu fiquei sabendo muito recentemente de que a minha família nunca ficou sabendo disso. Provavelmente porque o acampamento ficou com medo de levar, assim, um processinho, um leve processinho pra você. Agora, gente, só tô passando mesmo corretivo nas partes que precisam iluminar desse carão pra gente poder ir pra próxima parte. Eu vou fazer o baking, teoricamente eu deveria usar pó translúcido, sim, mas eu sou uma blogueira de baixa renda, então eu uso amido de milho. Alegria! Mas assim, eu cresci em uma escola muito religiosa, muito mesmo. Dessas que você tem capela antes da aula, leitura de Bíblia e matéria de religião obrigatória. É babado? Os meus pais me colocaram lá muito com o pensamento de que talvez em um lugar assim eu crescesse com muito carinho, desenvolvesse muita empatia, amor ao próximo, sabe? Ai, mal sabia eles. De sombra, eu vou usar essa paletinha da Avon, a Big Pro. Eu gosto porque ela tem várias cores diferentes. Eu gosto de olhos coloridos e com muita pigmentação, então ela dá o nome dela. E a gente vai seguir a mesma leitura, a mesma ideia do que eu venho tentando passar nos episódios e principalmente na prova, que é justamente uma estética muito voltada para a água. Então a gente vai usar bastante dos tons azuis e branquinhos para dar esse efeito de onda nos olhos. Pois à medida que eu fui percebendo as coisas que eu gostava, eu fui percebendo também que era tudo do diabo. Ah, e se eu gostava de me fantasiar, do diabo. Ah, queria dançar música pop, do diabo. Ah, queria pintar o cabelo, queria fazer uma mechinha rosa, roxa, do diabo. Eu lembro que eles obrigavam os meninos a cortar o cabelo se eles estivessem crescendo demais e ficando femininos demais. E da mesma forma ou ao contrário, se as meninas cortassem o cabelo curto demais, aí elas ficavam indesejáveis. Como que elas iam conseguir casar assim? Isso não era coisa de menina. E assim, esses comentários, eles eram feitos na frente de todo mundo, de todos os alunos. E aquilo alimentava já um preconceito naturalmente. Eu lembro que uma das primeiras situações de homofobia que eu vi na minha vida foi justamente um dia em que uma menina, ela cortou o cabelo dela bem curtinho, assim, bem uma vibe bem assim Miley Cyrus, bem assim bangers, e tava maravilhosa, jogando belíssimo futebol, sabe? E aí, alguns alunos começaram a zoar com ela e chamar ela de sapa. Na época, eu nem sabia o que era sapa, sapatona e tal. Só que, obviamente, eles estavam falando de uma forma pejorativa, né? E desde então, daquela época até um certo ponto, eu meio que entendia que isso era um xingamento, como se fosse algo pra você evitar ao máximo de ser chamada como mulher, porque aí significa que, tipo, você não é boa, você não é bonita, você não é aceita, as pessoas não gostam de você. Eu nem entrei no quesito de sexualidade em si, e isso já foi criando um bloqueio automaticamente em mim, dentre outras situações. E nesse dia mesmo, nesse momento, eu lembro que tinham monitores em volta da situação, e me pergunta se eles fizeram
fizeram alguma coisa. Ficaram lá olhando, dando risada, sabe? Ai, brincadeirinha de criança, né? E teve um outro dia em que eu tinha ganho uma gargantilha de presente de aniversário. Eu tava muito feliz e eu queria muito mostrar pras minhas amiguinhas da escola. Mas eles tinham essa política, né, de a gente não poder usar acessórios, porque é coisa do diabo. Então eu fui com ela por baixo do uniforme, da camisetinha, assim, escondida. Porém, na hora que eu fui mostrar pras minhas amigas, bem na hora, uma monitora viu. E ela veio correndo na minha direção. Ela arrancou a gargantilha à força do meu pescoço, cortou aqui a lateral, machucou mesmo. Enquanto eu estava ali em estado de choque com a situação, ela tava lá falando vários versículos da Bíblia e dando a desculpa de que ela estava aplicando a obra de Deus. E eu só conseguia pensar naquele momento em como que eu, demônio, como que qualquer uma daquelas crianças eram demônios, sendo que a gente só tava sendo nós mesmas, brincando, gostando das coisas que é normal de uma pessoa gostar. E a gente era chamada de demônio, a gente tinha o demônio no corpo, sendo que a gente ali não estava machucando ninguém, desrespeitando ninguém. Aquele foi apenas um dos momentos em que eu perceberia que as pessoas, elas usariam de violência pra justificar os seus próprios erros mesmo, sabe? À medida que o tempo foi passando, essas situações só foram se repetindo e aumentando. Porém, a diferença é que eu saí daquela escola, em específico, e essas coisas passaram a acontecer cada vez mais dentro de casa. Bom, eu esfumei aqui mais forte, mas realmente chorei rio, porque eu vou explicar depois, eu vou mostrar. Não é só pra parecer que eu acabei de voltar de uma festa da queixa com a Lady Gaga. Não é só isso, tem um conceito por trás. Eu vou usar esse pó compacto mate à prova d'água da Avon. Vocês já sabem, né? Pra fazer um contorno mais forte, eu tô usando justamente esse pó aqui da paletinha da Avon. E assim, eu comecei a procurar conforto em outras pessoas, em outros lugares. E aí, foi que do nada, Batman me aparece no seu Batmóvel e fala assim: vambora, mana, let's go. É, tá duvidando? Apareceu também Naruto, falando: bicha, vem cá que eu vó te ensinar uns jutsu babadeiro, ó. Se você prestar bastante atenção, lá na Grande Guerra, eu apareço, viu? A disforia da gata. Quando eu menos percebi, eu tava louca no mundo nerd. Eu vivia em eventos cosplay. E quando eu menos percebi, eu tava trabalhando neles. De blush, eu tô usando esse daqui da cor malva. E assim, gente, os eventos é uma coisa muito louca. É um monte de gente doida como eu, que ama se fantasiar, que quer uma boa justificativa pra isso, sabe? E parece muito que o multiverso se fundiu, virou uma coisa só, porque é tipo quando você tá jogando Fortnite, tem um monte de personagem ali misturado, você não tá entendendo nada, mas tá achando incrível. É tipo o multiverso da loucura mesmo. Ah, eu amo. E assim, foi justamente nessa época que eu comecei a desenvolver a minha habilidade com cola quente, justamente pra eu poder fazer todos aqueles personagens junto com todas aquelas pessoas que eu sinto muito que apenas estão procurando um lugar que faça mais sentido pra elas, sabe? Tô começando a ficar emocionada, eu não quero chorar, tá muito cedo no vídeo pra isso. De iluminador eu vou usar esse daqui da Fenty Beauty, desculpa, Avon, mas é que ele é o meu favorito. É o único que eu conheço que tem esse brilho meio esbranquiçado, com azul, com um toquezinho de verde. Então eu sou bem cadelinha mesmo. E aí, eu comecei a trabalhar em um Made Café. Pra quem não conhece, são aquelas cafeterias temáticas super fofinhas que tem no Japão, sabe? O uniforme, ele é cheio de babadinhos, o atendimento, ele é todo personalizado. Principalmente as comidinhas, tudo realmente é tematizado. Tem que ser basicamente uma explosão de fofura. Eu vou passar esse glitter da City Girls Shine Party, que é todo flocadinho, furta cor, eu amo. Tem que ter um glitterzinho, né? E assim, gente, eu fui fazendo uns docinhos pra vender no lugar, então foi um cupcake aqui, um cookiezinho ali, e aos poucos eu fui criando um gosto pela gastronomia. Literalmente, né? Então eu decidi fazer faculdade de gastronomia. É, querida, tá passada? Muita gente não sabe disso porque eu já me formei há muitos anos atrás, mas assim, eu ficava vendo aquelas fotos no Pinterest de coisas loucas, assim, aquelas coisas confeitadas, cheias de decorações diferentonas, e eu precisava aprender. Tinha essa necessidade, sabe? E aí, meus amores, eu fiz bolo do Totoro, fiz cupcake de Pokémon. A minha vida virou uma explosão doce, juro. A diabetes, na época, gritou. Agora eu vou usar um lápis de olho, que é esse daqui da Color Trend, dessa cor bem azul piscina. E assim, as coisas elas foram se complicando dentro de casa. Então, como eu queria ajudar a minha família e também
também queria morar sozinha algum dia, eu decidi abrir a minha própria loja de doces por encomenda, Alcache Delícias Gourmet. Eu virava noites pra fazer os pedidos às vezes. Eu tinha que fazer tudo sozinha, então se tivesse que fazer doce pra uma festa inteira, não tinha muito o que fazer, né? Mas aí você me pergunta, ai, mas nossa, Jade, por que você aceitava se você quase não dava conta? Meu amor, na hora ali de você quase não tá conseguindo pagar uma conta de luz, de tá faltando coisa na mesa, ainda mais tendo uma criança dentro de casa, ficar sem dormir vai ser o menor dos seus problemas, entendeu? Então, vambora. Eu vou usar 2 delineadores, vou começar pelo branco da Color Trend e, claro, faremos um delineado gráfico. Mas aí assim, as pessoas chegavam em mim falando, ai, quero um cupcake com equipamento de fotografia em cima dele. Faço. Eu quero um cupcake com uma praia, um ursinho por cima, apoiado num coqueiro. Faço, amor. Faço. Chorando, mas faço. Então, assim, eu posso até não ser boa de improviso em um podcast de esportes, mas me bota na frente de uma geladeira pra tu ver se eu não faço um banquete. Não tô pra brincadeira, não. Agora vamos pro delineado pretinho. Eu geralmente prefiro os de caneta, esses daqui são da Chiclame. Tem esse com uma ponta mais fina, esse com uma ponta mais grossa, mas tem também o da Avon, que é bem pigmentado, então depende da make que tu tá fazendo. Às vezes esses daqui não dão conta quando é uma maquiagem muito carregada, sabe? Naquela época tava crescendo muito os vídeos curtos na internet. Tava muito em alta, principalmente essas trends de belly dance. Tava cheio de aspirantes a Shakira por aí. Gente, quem perdeu a era do controller não sabe o suco da vergonha que deixou de viver. E apesar do meu primeiro vídeo ter sido esse constrangimento, eu percebi que aquilo não era muito a minha vibe, sabe? Então eu comecei a mostrar as coisas que eu realmente fazia, né? As comidinhas da faculdade, da minha lojinha, os eventos, os cosplays, as minhas montações. E pra minha surpresa, começou a fazer muito sucesso lá no Musical.ly. O falecido Musical.ly, né? Que pra quem não sabe, o TikTok antes era Musical.ly. E aí eu pegava destaques mundiais em cada vídeo. Melhor do mundo! E aí eu fui me viciando em criar conteúdo pra internet. Só que assim, o meu celular da época parecia um Pocket, uma TechPi. Você olhava assim as imagens, parecia que você estava vendo um monte de Minecraft. Você não sabia se estava vendo um vídeo ou o novo filme do Legos. Gente, eu tô aqui fazendo meu delineado. Só que assim, quando eu começo o delineado gráfico, é uma terra sem lei. Não tem assim um parâmetro em como vai terminar. Simplesmente eu começo a usar minha criatividade e o negócio vai fluindo. Então eu vou tentando copiar aí enquanto eu tô fofocando. E assim, aquele celular tinha uma questão ainda pra piorar. Que se eu tentava editar alguma coisa nele, vídeo principalmente, gente, só faltava ele explodir. Porque ele bugava tudo, ficava 404 erro. Atenção, esse celular irá se autodestruir em 5, 4. Era assim, gente. Não tinha condições. Mas tá tudo bem também. Era o que tava dando pra aquela época, sabe? Tá tudo certo. Mas assim, sempre que eu queria fazer uma coisa mais decentezinha, eu pegava o celular emprestado dos meus amigos. E nesse meio vucu-vucu veio o quê? Halloween. Ai, como eu amo! E nisso vieram várias tags relacionadas à maquiagem artística. Eu pensei, por que não, né? Já tá ali, cosplay, maquiagem, sabe? Decidi me arriscar. Mal sabia eu que ia ser um caminho sem volta, meu amor. Gente, eu errei aqui, passei o delineador no nariz do nada, então tô refazendo com a maior cara dura. Vou simplesmente passar um corretivo por cima e fingir que nada aconteceu. Então acabou rolando uma competição no aplicativo que chamava 1 Million Brasil. Alguma coisa assim, 1 Million. Era bem assim, requinte e tal. E você tinha que escolher um tema pra você participar. De todos que tinham ali, o mais próximo das coisas que eu fazia era maquiagem. Porque assim, de resto, nada eu tinha contato. Tipo assim, esportes, sabe? E assim, eu tinha que pensar em alguma coisa que fosse muito foda e que eu conseguisse fazer também, né? Porque naquela época eu não tinha muito contato ainda com as makes, ainda tinha pouquíssima experiência. Era até assim cômico o quanto eu me esforçava. Mas tudo que eu pensava parecia não ser bom o suficiente, sabe? Eu ficava tipo, ai, não, isso daqui não vai, não grita vencedora, não grita ganhadora. E aí eu tava escutando música, tentando me isolar de todo o caos que era a minha vida, que era a gritaria dentro de casa. E eu me lembrei do quanto me fazia bem estar dentro da água, porque eu ficava completamente isolada, em silêncio, com aquela sensação de estar protegida finalmente. E aí foi esse momento que eu decidi fazer uma sereia pra competição. E a foto dela foi exatamente aquela que vocês viram em cima da mesa durante o programa. E foi com ela que eu consegui ganhar o meu primeiro iPhone. E assim eu pude me jogar no mundo de influenciadora, sabe? E sem depender de ninguém. Foi
Foi incrível. Gente, a paixão foi certeira. Assim, mesmo quando eu ainda tava dentro da faculdade, eu já sabia que não era mais o que eu queria fazer, sabe? E não foi por falta de tentar, porque eu fiz vários estágios diferentes, em tipos e lugares diferentes de gastronomia e tudo bom. E sinceramente, foi toda uma grande merda, tá? Depois eu faço um vídeo fazendo expose de restaurantes aí. Isso que eu trabalhei em restaurante renomado, viu? Eu vou usar essa máscara de cílios 5 em 1 da Avon. Eu amo ela, porque principalmente ela constrói muito bem. Você vai, e os cílios vai. É realmente assim, perfeito pra quem... Um olhar mais expressivo como eu. Mas assim, na época, a minha família não apoiava de jeito nenhum. Eles amavam ficar falando que eu ia morrer de fome, que eu só fazia aquilo pra chamar atenção, que era falta do que fazer. Aqui na parte de baixo dos olhos eu já prefiro passar esse Gravity Free, porque ela tem essa cerda menorzinha, então fica bem mais fácil. Então, misturou essa falta de apoio, somado a todas as situações que eu passava dentro de casa, de intolerância e de abuso, fizeram com que eu chegasse no meu limite, sabe? E eu peguei minhas perucas, peguei meus posters, fui atrás de algum lugar que eu pudesse ser eu mesma e que eu pudesse pagar, é claro. E assim, por um tempo, meu plano até que deu certo. Passei um pouquinho de necessidade? Passei. Mas era uma questão de honra fazer aquilo dar certo, sem a ajuda de ninguém. Eu queria mostrar o quanto eu era foda, entendeu? Mas spoiler, não deu muito certo. Agora eu vou passar esse batom mate aqui da Max Love, que é meio begezinho, é meio marronzinho, pra gente fazer um degradê aqui dentro da boca. E infelizmente, quando eu menos percebi, eu me encontrei em outro ambiente extremamente tóxico e violento. Pela terceira vez, eu caí nas mentiras de alguém. E eu era constantemente convencida de que aquele era o meu papel como mulher. De que eu não passava de nada além daquilo. E por mais que em vários desses momentos eu estivesse cercada de pessoas, nunca tiveram empatia, nunca me deram abrigo, foram me ajudar. Por mais que, tipo, escutassem os meus gritos, às vezes, de dentro do quarto, tipo, você não via ninguém mover um dedo. Aliás, eu tenho uma experiência até muito interessante com a própria polícia, né, que deveria ser de um suporte pra gente, né. Teve só uma vez que eu fui pedir ajuda e eu lembro muito do momento, logo depois de ter acontecido toda a situação, de eu ter contado em detalhes e tudo mais. Eles simplesmente me deram um bilhetinho, um papelzinho assim, dobradinho, e quando eu abri, dentro tinha um endereço. E aí, quando eu olhei pra eles, eles falaram: problemas de família, esses tipos de problema, você não resolve na delegacia, você resolve na igreja. Vou jogar isso daqui pra vocês. E assim, eu demorei muitos anos pra pedir ajuda. Eu tinha muita vergonha de tudo que tinham feito comigo. Eu acreditava que eu tinha sido culpada, até porque eu fui convencida disso. Então, eu ficava nesse processo de negação de tudo que estava acontecendo e ao mesmo tempo me martirizando por causa de tudo isso e tentando fazer 1001 coisas pra que eu tivesse a aceitação daquelas pessoas e as coisas pudessem melhorar, mas spoiler, não melhora. Um belo dia, eu recebi uma visita surpresa na casa que eu estava morando. Era um conhecido das antigas, assim. Uma pessoa que eu tinha tido um mínimo de contato. Ele tava todo de branco, colares de sementes e tal. E, assim, eu não gosto muito de visitas surpresas. Eu não sei vocês, então eu já fiquei bem assim. Caramba, né? Como... Sabe? Como a pessoa me aparece assim do nada e tal? Como que eles sabem onde eu moro? Aí eu já comecei a ficar assim. Aí tudo bem, né? Vai, conversa bem. A gente teve um momento de ficar a sós. E aí ele virou pra mim e falou assim: eu senti que eu deveria estar aqui. Tem alguma coisa acontecendo? E aí eu fiquei tipo: não. Claro que tinha, mas assim, eu mal conhecia a pessoa. E nem com a minha família, nem com os meus melhores amigos eu falava o que tava acontecendo. Então eu simplesmente: tranquilo. E aí ele: você tem certeza? Na hora que ele perguntou: você tem certeza? Eu senti que ele olhou a minha alma. E um fato curioso sobre mim é que eu sempre tive sonhos muito intensos. Tipo, desde sempre eu tive essa capacidade de sentir cheiro, de sentir texturas, até dor mesmo. Se tu me cortar no sonho, eu vou sentir a sensação da faca passando. E
sempre foi assim muito intenso, só que a partir ali dos meus 12 anos, eu meio que passei a só ter pesadelos. Todos os dias praticamente eram pesadelos e sempre ia pra esse lado de tipo, eu ficar vendo coisa, eu via muito espírito. Eu tinha essa sensação de alguns deles terem capacidade de interagir comigo dentro dos sonhos, como se eles soubessem que aquilo era um sonho também, e eles meio que caçoavam disso, possuíam meu corpo e, tipo, faziam fazer coisas ruins dentro do sonho, assim, eram coisas super bizarras, sabe? E isso desde muito cedo. Isso aqui, eu não assistia tanto filme de terror na minha infância, se vocês estão achando que é isso, eu sempre tive medo de coisas de espírito, então eu não assistia, não. É mais coisa de palhaço. Só que aí, realmente, foi com o tempo só piorando, piorando, piorando. E naquela época em específico, que esse menino foi lá conversar comigo, tava, assim, no extremo, porque eu tava tendo paralisia do sono todo dia. Só que era uma coisa, assim, muito bizarra, porque além de ter toda a experiência de, tipo, você acordar, mas não sentir que você consegue levantar, eu conseguia ver às vezes os espíritos dos próprios sonhos na vida real, tipo aqui no quarto assim, me olhando, e eu sentia eles segurarem tipo o meu corpo, eu sentia falta de ar, parecia que às vezes eu não conseguia respirar, tipo, era uma coisa muito louca. E eu ficava tendo repetidamente o mesmo sonho, com pessoas específicas, em lugares específicos. Isso me deixava extremamente perturbada, porque até então não existia possibilidade de nada daquilo ser real, sabe? Eram só, na minha cabeça, manipulações de espíritos do mal, sabe? Tipo, uma junção de talvez ver um filme ali do paranormal e inventar um monte de coisa na minha cabeça. Eu tô passando aqui um glossinho que é bem do tom do batom que eu já tinha passado. E assim, gente, depois que eu contei pra ele sobre tudo isso, ele fez alguns cálculos, eu não sei direito, ele pediu umas informações minhas. Aí ele me explicou que dentro da religião dele, eu era filha de Oxum. É um orixá que mora em Águas Doces e ela se comunica com os filhos através de sonhos. E aí ele só falou assim, tenta ver de uma forma diferente. Em vez de você negar, finge que é real. Tenta encarar de uma forma diferente pra você ver o que acontece. Se algo muda, se até agora, depois de semanas, nada mudou, né? Então tenta fazer dessa forma. Ele só jogou e foi embora. Assim, um grande beijo, reflita e faça algo a respeito. Foi bem mestre dos magos, sabe? Tipo, é isso. E assim, se você não se arrepiou até agora, você vai se arrepiar. Por quê? Fui eu belíssima jogar um verde como se eu soubesse de tudo, né? Só escrevi o que eu via nos meus próprios sonhos. E assim, era tudo real. Eu descobri que tudo realmente estava acontecendo daquela forma, com aquelas pessoas. Era como se os meus sonhos, eu estivesse simplesmente naqueles momentos, só que sei lá, não com o meu corpo, com a minha alma, não sei, não consigo nem explicar o que aconteceu. Mas com certeza aquilo veio em forma de aviso. E no momento em que eu abracei a verdade, eu até abri um vinhozinho, porque é foda falar sobre isso. Eu tô fazendo pausas que é pra eu não começar a debulhar aqui de chorar. Mas vambora, uma hora a gente chega no fim. Então vamos fazer a finalização desse rostinho enquanto eu conto o final dessa história. Mas assim, a verdade, ela veio com consequências. É pior do que as marcas físicas que eu podia esconder com roupas longas, pior do que tá com as minhas roupas entulhadas em sacos de lixo. Era, na verdade, eu me encontrar num quartinho empoeirado nos fundos da casa de uma amiga, tentando entender quem eu era e quando que eu tinha perdido isso. Mas aí, tava eu deitada de manhã, refletindo sobre a vida, sobre as escolhas e tudo mais. Sabe quando você acaba de acordar, mas você não quer levantar e aí você só fica ali dengosa, belíssima, toda... será que eu levanto hoje? Será que eu dou o ar da minha graça pra sociedade? E aí, eu escutei a minha porta abrindo. Eu tava deitada de costas pra ela. E a minha porta, ela é de plástico, é dessas de correr. Então ela faz um puta barulho. E aí eu pensei que fosse a minha amiga vindo me acordar. Como eu disse, né, eu alugo uma kitnet na casa dela. E eu pensei, ela vai vir me acordar. Então eu vou fingir que tô dormindo. Porque às vezes ela vinha. Então eu gostava de fingir que eu tava dormindo pra ver como que ela ia me acordar. Se ia ser mais de boinha, se ia ser mais na gritaria. E aí ela pegou, sentou atrás de mim. Fez um carinho no meu cabelo, um cafunézinho assim de boa. Deu um beijo na minha bochecha e foi embora.
Gente, pra quem não sabe, assim, essa minha amiga em específico, a gente tem uma amizade meio assim... A gente demonstra amor por xingamento. Então, pra mim, foi muito cômico ela fazer aquilo, que eu fiquei, que é isso? Obviamente, eu levantei na hora, saí correndo pra zoar com ela, né? E aí, eu cheguei na cozinha, tava lá, ela de boa, tomando café da manhã. Aí eu já cheguei, que é isso, menina? Do nada, carinhosa. Quem é você? Aí ela, do que você tá falando, bicha? Tá louca? Aí eu, menina, tu acabou de entrar no quarto, foi lá, fez cafunézinho, deu um beijinho de bom dia. Nunca vi você fazendo essas coisas. Aí ela, oi? Não fui, não. Aí eu, bicho, você foi sim? Ela, bicho, fala que sim, pelo amor de Deus. Fala que sim. Gente, na hora, eu me arrepiei todinho. Olha, até me arrepiou agora. Só de falar que, naquela época, eu não sabia lidar muito bem ainda com experiências paranormais. Mesmo eu já vendo coisa desde a minha infância, sabe? Então, assim, eu fiquei extremamente assustada. Fiquei pensando, pronto, tem um espírito me acompanhando pra todo lugar. O espírito obsessor que tá desgraçando a minha vida. Já pensei, vou mandar script pro próximo filme do Paranormal. Que isso, sabe? E aí tava lá eu, delirando de surtos, e do nada me chega uma mensagem dizendo que uma marca tava querendo me mandar mimos, uma marca de makes. Eu, ai, alegria, né? Tá bom. Só que eu achei muito estranho, já que fazia meses que eu não postava. Com tudo que tinha acontecido, obviamente não existia espaço nem psicológico para absolutamente nenhuma produção de conteúdo, então eu fiquei achando muito estranho. E aí, do nada, chega aqui em casa 2 caixas gigantescas dessas de mudança, assim, cheias de maquiagem, tudo novinho, tudo lindinho, lacradinho, coisa de todas as linhas possíveis. E a partir daquele dia, tudo na minha vida começou a dar muito certo, muito certo. Pela primeira vez, eu me senti completa, mesmo estando sozinha. E pra representar esse recomeço, eu decidi fazer uma série de 3 vídeos que realmente representavam os grandes processos da minha vida que foram necessários para que eu chegasse naquele ponto. O primeiro, o The Lie, fala sobre as mentiras e os traumas. O segundo, que é o The Transformation, ele fala sobre as grandes mudanças e transformações que a gente passa e que fazem a gente se sentir completamente loucos no processo. E por último, o The Cure, que fala sobre você se curar e recomeçar. Aliás, a minha primeira tatuagem foi justamente inspirada nesses projetos. A máscara de teatro para representar as mentiras, as farsas, as atuações. A maquiagem do Coringa para representar justamente a loucura, você se perder em todo esse caos. E o cravo, que é uma flor que representa justamente renovação. Esse é o projeto que eu mais gosto, The Cure, porque foi em um momento em que eu tava me reconectando muito comigo mesma e eu tava descobrindo diversas coisas que eu gostava e eu nem fazia ideia, principalmente relacionada à minha sexualidade. E esse foi um momento em que eu me encontrei muito, mas que para que aquilo acontecesse, eu precisei do auxílio dos meus amigos. Então é um projeto que eu falo muito sobre também você estar cercado das pessoas que realmente te amam, que realmente querem o seu bem, e não necessariamente precisa ser alguém da sua família, sabe? Pode ser de qualquer lugar. E aí teve um dia que eu tava na praia, aliás, fazendo um ensaio de fotos de sereia, e tinha um rio ali perto. Então eu pensei em prestar as minhas homenagens, meus agradecimentos ao Oxum. Porém, eu não tinha nada pra oferecer pra ela. Quando eu tava ali me arrumando, né, mexendo na necessaire, do nada caiu um espelho que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas esse orixá, se você vê ali as imagens dela, você sempre vai ver que ela tá segurando um espelho. E ele representa, dentro de vários dos significados, muito o que fala sobre amor próprio, sobre você dar amor na mesma quantidade que você o recebe. E assim, depois de fazer a oferenda, tudo bonitinho, eu olho pra trás e do nada, me passa um cavalo branco correndo assim, lindíssimo, a milhão. E é isso mesmo, gente. O cavalo da minha infância ainda tava atrás de mim. Já pensou a louca, né? Não. Era só a Beyoncé mesmo, gravando o último álbum, assim, da cabeça. Não, brincadeira, gente, mas eu vi muito aquilo como um rito de passagem, sabe? Pra mim, como pessoa, como mulher, como LGBT, como palhaça da internet.
A questão é que você pode ou não acreditar em simbolismos, coincidências, energias paranormais, mas o que importa de verdade, no fim das contas, é o que você faz com essas experiências, sabe? Eu poderia ter sido tudo aquilo que disseram que eu deveria ser. Eu poderia ter me tornado tudo o que foram pra mim. Mas eu decidi que eu queria ser a minha melhor versão pro mundo. Eu aprendi a me perdoar pela culpa que me colocaram. Eu aprendi a transformar os meus machucados e as minhas feridas em beleza. Eu transformei o meu passado em apenas uma lembrança. Eu cristalizei as minhas cicatrizes, porque ela é parte de quem você é. É por isso que constantemente eu uso essas gotinhas nas minhas maquiagens pra me lembrar que as minhas lágrimas me transformaram nesse mar vasto que eu sou hoje. Não deixem tirar o valor dos seus corpos, da sua mente, da sua vida. Você é muito mais do que tudo aquilo que ditaram que você deveria ser, do que você deveria fazer. Eu sei que o mundo é extremamente cruel, mas por mais que existam pessoas que vão olhar pro seu passado, pra sua vida com desprezo, vão também existir pessoas que vão olhar com amor e carinho, com suporte para te trazer dias melhores. Se hoje eu posso ser a pessoa que eu quero, se eu posso fazer as coisas que eu quero, comprar as coisas que eu quero, namorar a pessoa que eu quero, se hoje eu posso pisar em um palco em rede nacional sem ninguém me dizer o que eu tenho que fazer, sem ninguém me ameaçar, sem ninguém fazer qualquer tipo de ataque, meu amor, você também pode. Quando você duvidar dos 1000 tsunamis que virão, se você consegue passar por cima deles, lembra desse vídeo, lembra do que eu tô te falando, vai passar. Talvez doa um pouco, mas vai passar. Então assim, vambora. Muito obrigada se você assistiu até agora. Me maquiei toda pra começar a chorar. Esse vai ser uma aqui fala pra começar a chorar. Eu agradeço muito a todo o carinho, todo o suporte de vocês em cada dia da minha vida. Vocês são parte de tudo o que eu sou hoje. E vocês podem ter certeza que se eu colocar aquela coroa de cola quente na cabeça, é totalmente por causa de vocês. E não só por causa da votação e tudo mais, isso principalmente, né? Mas porque anos atrás, quando eu tava duvidando de mim, quando eu tava desistindo, quando eu tava sofrendo, quando eu tava sozinha, teve gente aqui que se preocupou em me mandar mensagem, em me ligar, em me tirar a força da cama que fosse, sabe? Teve muita gente aqui que fez parte do processo pra eu hoje bater no peito e falar. Ó, deu até um efeito do Pedro Sampaio. Eu sou foda pra caralho e eu vou conquistar tudo que eu quero. Ninguém vai me impedir, tá bom? Muitos beijinhos da Sereiona e tchau!